Quero convidar o doutor Rodrigo Martins, por favor. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo aqui. Ele é especialista em direito público e direito processual e vai trazer para a gente mais informações. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui o deputado, agradecer pelo convite e, através dele, também agradecer à Fundação. Tenho percebido aqui, cumprimentar a todos que estão na mesa e ao público presente, prefeitos, assessores, agentes públicos, enfim, público de uma forma geral. Bom, nosso tempo é muito curto, infelizmente, a gente poderia falar aqui de qualquer tema da administração e passar longo tempo discutindo a respeito, porque eles são todos muito interessantes e intrigantes. Mas eu reservei um tema, deputado, que é um tema hoje recorrente e eu acho que toca a boa parte dos prefeitos, se não dos secretários aqui presentes, que se fala de monitoramento, acompanhamento de precatórios. Nosso prefeito Belmonte está ávido ali por informações, inclusive está assim com os olhos bem abertos, isso porque recebeu uma decisão recente, de ontem, salvo engano, antes de ontem, a respeito de um grande passivo de precatórios, que são dívidas que se acumulam, tá? E que há um risco iminente de haver um sequestro nas contas do município. O que ela representa aqui hoje, uma dívida, eu peguei os 5 primeiros municípios e ela representa uma dívida de aproximadamente 30 milhões. Mas vamos lá. O que é o precatório, gente? O precatório é um regime de pagamento de dívidas acumuladas pelo município. Dívidas essas decorrentes de decisões judiciais. Então, a cada processo que transita em julgado, sobretudo a ação de cumprimento de decisão, de sentença, a cada processo que transita em julgado, essas decisões são remetidas aos presidentes dos tribunais, TRT, TJ, Tribunal de Justiça Militar e Tribunal Regional Federal. Essas decisões são remetidas aos presidentes e eles, a partir dali, comandam esses pagamentos. E qual é a sugestão e o alerta que a gente passa de logo a trazer aos senhores e senhoras? É preciso que as procuradorias jurídicas de cada município, as assessorias, consultorias de uma forma geral, estejam acompanhando rigorosamente os processos que estão findando. Quando eu falo em trânsito em julgado, eu estou querendo dizer que os processos têm o seu curso e ele chega ao final. Quando ele chega ao final e não há mais discussão, transitou em julgado, é momento de pagar esses processos. E o que está ocorrendo? Muitos dos municípios não têm acompanhado essas demandas. Não digo acompanhamento processual por um profissional constituído. É bem verdade que sempre, ou quase sempre, tem um advogado constituído no processo e ele faz as defesas necessárias. O que ocorre, a surpresa que os prefeitos têm tido, é que, quando o processo termina e é remetido à presidência do Tribunal de Justiça, perde-se o foco, perde-se o radar, do radar, aquele determinado processo. Então, notem bem, é preciso, deixem isso aqui registrado, chamem os seus procuradores, assessores, consultores, que é preciso saber quais são esses processos que estão terminando ou que já terminaram. Porque isso é um indicativo de um passivo que será rapidamente pago através dos precatórios, ou seja, do pagamento dos precatórios. Tá bem? E como é que funciona essa história do precatório? Nós temos 2 modelos, gente. Nós temos o modelo convencional, que é o modelo comum, o regime ordinário de pagamento de dívida, e nós temos um modelo especial, que é o regime especial de pagamento de dívida. Tá? Basicamente, eu tenho uma lista aqui dos 32 municípios que estão aqui presentes, ou pelo seu prefeito, ou qualquer dos agentes públicos representando. Eu tenho uma relação que a maioria, e eu só não fiz quantificar, ou colocar em percentuais, mas a maioria está pelo regime comum, pagando pelo regime comum. O que é o pagamento pelo regime comum? Vamos aqui a alguns exemplos para ficar mais fácil a compreensão. O município está devendo 400, 500, 800 mil. Ou de um processo, ou de vários processos. Ok?
essa dívida é encaminhada para o presidente do Tribunal de Justiça para que se faça uma relação, uma ordem cronológica dessa dívida, para saber quem vai pagar primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Então, notem, quando esses processos chegam ao presidente do Tribunal de Justiça, o prefeito, ou seu secretário de Finanças, juntamente com o procurador, deve ir ao Tribunal de Justiça dialogar. Se não for possível pagar imediatamente, prefeito, aquela dívida, é possível que a gente peça pelo regime comum. É possível que a gente peça o quê? Um parcelamento da dívida. Agora, doutor, qual seria o valor mínimo desse parcelamento? Não existe uma regra que determine que a gente vai pagar em uma, em duas, em 5, em 15. É preciso que a gente convença os nossos credores, bem difícil essa tarefa, é verdade, mas é preciso que a gente convença os nossos credores para dizer que o município terá condição de pagar aquela dívida em X tempo. Porque se a gente não faz isso, certamente haverá o famigerado sequestro de recursos. Ontem foi domingo, sexta-feira, eu conversando com o pessoal de Pilão Arcado, houve um sequestro de 189 mil na conta. Eu ainda não consegui identificar se foi do TRT ou do TJ. Penso, assim, acho muito difícil, melhor dizendo, que tenha sido do TRF. Mas, portanto, qual é a sugestão? Que acompanhemos, junto aos tribunais TRT, TJ e TRF, a inscrição dessas dívidas, para que não sejamos surpreendidos. Tá ok? É possível, inclusive, que essas dívidas, esses precatórios, venham ao tribunal e fiquem acumulando, o que a gente chama de estoque de dívida. E essa dedução e esse sequestro ocorra de uma vez só. É possível que isso aconteça. Então, é necessário, portanto, esse monitoramento dos senhores. Tá bem? Esse é o regime comum. E o que é o regime especial? Em 2015, nós tivemos uma emenda constitucional que permitiu aos municípios que tinham dívidas de 2015 para trás que parcelassem essas dívidas até 2029. Tá? E estabeleceu como valor mínimo da parcela 1% da receita corrente líquida. Tá bem? Então, aquele município, Rodrigo, olha, eu tenho uma dívida no TJ ou no TRT. Eu posso pedir o parcelamento especial e pagar até 2029? É preciso saber se essa dívida ela é anterior a 2015. Se a dívida for anterior a 2015, certamente os senhores conseguirão parcelar, considerando o valor mínimo dessa parcela, 1% da receita corrente líquida. Deu para entender? Está difícil, a compreensão está fácil. É um tema, talvez, que, para muitos, seja distante, mas, para aqueles que estão na gestão pública, é fundamental, é importante. E eu falo isso e trago como exemplo a própria cidade de Pilão Arcado, porque quando o secretário de Finanças me ligou dizendo ter havido 189 mil de sequestro, eu fui olhar o passivo do precatório do município, que está 1.800.000 e lá vai quebrado. E ele não estava sabendo da existência dessa dívida. Tá bem? Então, vamos lá. Monitoramento, sem dúvida, é a única ferramenta que a gente tem para, pelo menos, programar o parcelamento dessa dívida. Eu trouxe aqui alguns casos, deputados, que são emblemáticos, que é o caso de Belmonte, e aí são números públicos, viu, prefeito Bebeto? E a gente pode trazer aqui como exemplo. Nós temos uma dívida em Belmonte, né, que não é da gestão do nosso querido, de 19 milhões, uma cidade pequena como Belmonte, imaginem os senhores. Tá? Aí nós temos aqui, que é o segundo, Valença, um município que considera de médio porte, até grande, uma dívida de 11 milhões. Eu não sei se tem alguém aqui de Valença. Tem alguém de Valença? Secretário, prefeito, alguém aí? Mas avisem lá, que não sei se estão acompanhando isso, mas isso, caso não esteja acompanhando, certamente haverá, porque é o que eu disse, houve uma mudança no núcleo do Tribunal de Justiça,
e do TRT também, e eles estão agora proativos, comandando, não estão aguardando mais que o credor reclame o pagamento ou a quitação do débito. Eles estão se antecipando e bloqueando, sequestrando os valores e deixando em conta do precatório para fazer a distribuição para aqueles credores. E aí nós temos outras cidades aqui, como Tanque Novo, que deve Ribeira do Amparo, 4.900.000, Tanque Novo, 2.800.000, enfim, são dívidas consideráveis, gente, e que se houver um comando por parte desses tribunais, TRT, TJ e TRF, certamente vai inviabilizar, pelo menos por um ano, a gestão, né, dos senhores e das senhoras. Tá? Então, é preciso que a gente tenha uma atenção, tá, com essa questão dos precatórios, que nesses dias, sobretudo nesses dias, está havendo assim um trabalho intenso por parte dos tribunais, no sentido de catalogar, levantar essa dívida e cobrar efetivamente o pagamento dos municípios mediante sequestro, o que é uma surpresa extremamente desagradável. Já vi prefeitos não pagar folha, não pagar despesas ordinárias comuns por força dessas deduções, desses bloqueios de recursos. Tá bem? Gente, só para encerrar, eu falei um pouquinho do regime geral, do regime especial, e tem o famigerado também RPV, que é requisição de pequeno valor. O que é isso? O município, através de lei própria, define o seguinte: olha, dívidas do município até X mil reais, elas não irão para precatório. O município de Itaperoá, um caso também emblemático, pagou pela Justiça Federal 2 milhões e lá vai de RPV, ou seja, um acúmulo de várias ações, do TRT, um acúmulo de várias reclamações trabalhistas, onde o município não sabia, ou melhor, a gestão atual não sabia da existência da lei municipal, dizendo que o RPV seria de 5, 6 mil reais, ou seja, eram dívidas de 3, de 4, de 5, que somadas deu esse mundo de recurso, de dinheiro, e, portanto, bloqueou as contas do município, inclusive contas de convênio. Nós conseguimos desvencilhar, entramos com mandado de segurança, conseguimos afastar isso aí, mas o fato é que o prefeito ficou um bom tempo tentando reconstruir a questão financeira do município e teve seríssimos problemas. Tá bem? Então, o recado, deputado, que a gente passa aqui é que o prefeito, o secretário de Finanças, junto com suas procuradorias, assessorias e por aí vai, faça um monitoramento efetivo dessas dívidas, porque você, conhecendo a sua dívida, você negocia, você parcela e você torna ela, né, menos áspera, mais palatável. É bem verdade, ninguém gosta de pagar a dívida dos outros, mas não tem jeito, vai pagar, é questão de tempo. E, sobretudo, quando já está nessa fase de inscrição de precatório. Então, está aí o recado dado, o nosso tempo é curto, eu me esforcei aqui para poder compactar as informações, mas, não obstante, nós estaremos sempre à disposição, através do gabinete do deputado, para tirar dúvidas, orientar, enfim, auxiliar de alguma maneira cada um aqui dos municípios. Tá bem? Obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Rodrigo Martins, trouxe aí uma excelente explicação, né? Conscientizou vocês, despertou a curiosidade, como ele me disse, já se colocou à disposição aqui no gabinete.